noite, professor. Beleza? Boa noite. Bom ou não? Sextou. Ô, gente, vocês só conhecem de churrasco. Vocês só conhecem de aula. Vocês estão bem, né? Todo mundo bem? Todo mundo bom? Todo mundo, graças a Deus? Beleza. Graças a Deus. Estamos todo mundo vivo. Isso é importante. Isso é importante. Deixa eu já preparar. Fique feliz. Então tá bom, hein? Be happy. Pessoa do céu, hoje o que você vai dar aí? Nossa senhora, pensou? Vamos pensar aqui? O que eu vou falar? Eu não vou falar sobre o balé clássico, não. Brincadeira. Deus é mais. Meus amigos, seguinte, hoje nós vamos continuar o papo lá sobre a teoria de funcionamento do motor. Vocês vão lá da semana passada que a gente fez um quadro aqui, a gente bateu um papo longo aí. E deixa eu ver o chat do. Você falou que não servia para nada. É isso aí. Na verdade, eu falei que não servia, eu falei que não funciona. Servir serve, cai na prova de tantão. Despeito, eu disse o Zé. O Zé fala assim: não cai não, despeito. Ô tatu. Vocês conhecem o Zé? Vocês conhecem o Zé? Não, o Zé te dá aula pra vocês? Zé Efigênio? Dá sim. Figuraça? Eu falo assim: o tatu, escolha a prova não, explico. Pois é. Explica. Então, pra alguma coisa serve, né? Vamos ver aqui. Nossa, se o bate-papo começa cedo aqui. Vamos perguntar aqui, é melhor, né? Muito bem, muito bem, muito bem. Meus amigos, vocês querem, né, a gente entrando aí da última aula para cá, enfim, vocês querem perguntar alguma coisa? Bora para a aula? Deixa eu já escrevendo aqui, senão eu vou esquecer o que é o assunto da aula de hoje. Ciclo prático. Tudo tranquilo? Então tá bom. Tudo caladinho. Sexta-feira. Aquele medo danado. Bom! Então tá, seguinte. Na última aula, a gente conversou, né? A gente falou sobre o ciclo teórico, ciclo Otto, né? O ciclo teórico de funcionamento de um motor a 4 tempos. A gente viu muita coisa, né? E aí, no final da aula, eu fiz aquela brincadeira. O 4 falei, não serve para nada, né? Brincadeira, né? Que não funciona. De fato, não é que não funciona aquilo ali, efetivamente. Funcionar, ele funciona, ele só não é eficiente, né? Não é um funcionamento adequado, legal? E aí, hoje a gente vai ver, tá? Então, o que é a diferença daquilo que a gente viu na última aula para hoje? Hoje a gente vai acrescentar, né, nós vamos estudar um conceito chamado de fases, tá? E essas fases, elas têm um detalhe específico, né? Essas fases, eu costumo brincar aqui e falar que é a receita de bolo. Se alguém perguntar para você assim, olha, como que funciona um motor de avião, motor a pistão? Como que ele funciona? Se você descrever as fases, se você falar as fases, você vai estar falando exatamente o passo a passo de como que o motor vai transformar a energia térmica em energia mecânica, tá? Bom, e aí, já um detalhe, né? Um pulo do gato aqui, ó. Como essas fases elas descrevem o funcionamento, elas são chamadas de fases funcionais. Tá? Por que eu ressalto isso aqui, o funcional? Porque daqui a algumas aulas para frente a gente vai falar um pouquinho sobre fases operacionais, tá? E aí também é fase, mas dizem respeito, né? Fala sobre a operação de uma aeronave, um avião, um helicóptero, tá? Essa é a fase funcional, essa é a fase de funcionamento do motor, legal? Bom, para isso nós vamos fazer aquela volta lá na última aula, né? Vocês lembram lá, ó, um ciclo, vou até botar aqui para cá, ó. Um ciclo tem quantos tempos? 4. 4 tempos.
Confundi com curso. Isso, meu amigo. Faz parte, tá tranquilo. Quais são os 4 tempos? Admissão, Dimensão, compressão, Pressão motor e e escapamento. escapamento. motor e escapamento. Vocês estão afiados mesmo, hein? Isso aí. Escapamento. E conforme eu falei na última aula, também chamado de primeiro, segundo, terceiro e quarto. Muito bem. Volta aqui para cima. Um ciclo tem 4 tempos. Quantos cursos? 4. 4 cursos. Lembra aqui para mim o que é um curso mesmo? Curso é a distância que existe entre o ponto morto alto e o ponto morto baixo. Lembra lá? Imagina que aqui é o pistão, a biela, ele está no PMB. Né? Aí se você medir a distância que tem entre o PMA e o PMB, essa distância a gente chama ela de curso, de acordo? Então, tá bom. Então, o curso é a distância entre o PMA e o PMB. Quantas voltas o meu eixo de manivelas dá? Quantas voltas o meu Duas. Muito obrigado. 2 voltas. Só baixar um pouquinho. PMA. 2 voltas. Oh, gente. 2 voltas. 2 voltas, se a gente medir isso em graus, corresponde a um deslocamento de 720 graus. 720 graus. Muito bem. Isso aí. Tá? Bom. Legal. Legal. Então tá bom. Isso aí é o ciclo Otto, né? Lembrando, só botar aqui um detalhe do nosso amigo. Esse ciclo aqui é o ciclo chamado ciclo Otto. Puta revisão da última aula, né? Aí eu falei para vocês, lá no final da aula eu escrevi isso, a mesma informação, eu escrevi aqui embaixo do quadro, não sei se vocês lembram, e depois do 720 eu coloquei assim, 6 fases, tá? A quais fases eu me referia? São as fases funcionais. Que é isso? Eu vou chamar essa... piadinha, né? Vou chamar esse apagador de cruzeiro agora. Fechou, fechou. Mentira. É galo doido, vai ficar em cima da mesa. E ele é azul, hein? Sextou, mas ainda tem gente que tá na segunda. Meu Deus do céu. Tá bom, bora aqui, gente. Não, meu Deus. Então, aqui, aí eu falei das fases, né? O que essas fases fazem? Elas explicam o funcionamento do motor. Quantas fases são? São 6 fases, tá? 6 fases descrevem. Pessoal, é muito parecido com o tempo. Aqui no tempo, você já explica bastante, né, como o motor funciona. Mas o que eu vou fazer? A pergunta que você tem que se fazer aqui é: o que o motor faz para produzir energia mecânica? Qual é o passo a passo? O que ele cumprir para ele conseguir produzir energia mecânica? Respondendo essas perguntas, a gente vai estar aqui definindo quais 6 fases funcionais. Parece muito com isso aqui, mas é diferente. Parece, mas não é. Parece, mas é diferente. Beleza? Quais são as 6 fases? Eu vou escrevê-las aqui, Primeira fase, chamada de admissão. Segunda fase, ela é chamada de compressão. Terceira fase, ela é chamada de ignição. Quarta fase, ela é chamada de queima. Quinta fase, ela é chamada de expansão. E a sexta fase, ela é chamada de escapamento. Meus amigos, para a gente entender isso aqui, eu sei que vocês praticamente já devem ter entendido quase tudo aí, só para alinhar. Volta lá nas primeiras aulas. O que é um motor? Motor é uma máquina que transforma qualquer tipo de energia em energia mecânica. Qual motor que a gente estuda? A gente estuda o motor térmico.
Quais tipos de... O que faz o motor térmico? O motor térmico transforma energia térmica em energia mecânica. Tudo bem. Quais os dois tipos de motores térmicos que existem? Existe o de combustão externa e o de combustão interna. Muito bem. Esse motor térmico de combustão interna, né? Então ele vai transformar a energia térmica em energia mecânica, sendo que essa energia térmica está sendo produzida lá do lado de dentro do motor. Bom, se ela é produzida lá dentro do motor, eu sei que para produzir fogo eu preciso de combustível, eu preciso de comburente e eu preciso de combustor. Certo? Olha só, eu preciso desses 3 caras dentro do motor para ter fogo. Certo? Traz para cá agora. Então, basicamente, as fases, elas explicam como que eu vou colocar os 3 elementos dentro do motor para produzir energia térmica, para produzir energia mecânica. Certo? Então, olha só. Primeira fase. Então, como que o motor funciona? Como que ele funciona? Vamos pensar. A gente já sabe, conceito de válvula. Todo mundo lembra o que é válvula? Qual é a função de uma válvula? Isso é importante. Aqui vai determinar muita coisa, tá? A válvula, ela permite a entrada da mistura do ar e do combustível dentro do motor ou permite a saída dos gases. Depende de qual válvula. Se for a válvula de admissão, a função dela é permitir a entrada do ar e do combustível dentro do motor. Se for a válvula de escapamento, ela permite a saída dos gases, aqueles gases oriundos da queima. Legal? Tudo bem. Quando o meu motor começar o funcionamento dele, tá? Aí imagina vocês... Oi? Permite que haja compressão também, né? Legal, Milton, legal, bacana. Se ela estiver aberta, não vai ter compressão. Aí, um excelente, raciocínio excelente, perfeito. E foi até bom você falar disso. Imagina o conceito que eu vou falar aqui agora. Imagina que o motor está funcionando sem nenhuma pane, tá? Sem nenhuma pane, as válvulas vão estar fechadas e aí quem comprime é o pistão. Mas o raciocínio é esse mesmo. Se ela não estiver assentada lá, se alguma coisa está mantendo ela aberta, se ela empenou, se ela está quebrada, né? Ou se acontecer alguma coisa disso aí, aí ela não vai ter compressão, não vai ter a força de expansão, vai ser menor também. Nós vamos ver isso aí, mas essa é perfeito, raciocínio perfeito, tá? Só que aqui nós estamos imaginando que o motor já nasceu ligado e está fiadinho, tá daquele jeito, sem nenhuma pane, ajustado, lindo, maravilhoso. Legal? Bom, aí, então vamos lá. A gente tá lá. Imagina você o seguinte, olha, você quer o meu pistão, tá? Fazer uma coisa bem relativa aqui, ó. O pistão, a biela. Aí eu tô vendo uma vista lateral do pistão, tá? Então, o meu eixo, esse aqui é o eixo de manivelas, tá? Esse cara aqui, ó. Ele vai trabalhar aqui com movimentos rotatórios, certo? O pistão vai ficar subindo e descendo e vai ficar fazendo isso aqui, ó. Tranquilo? Então tá bom. Imagine você o seguinte, quando o pistão está nessa posição aqui, ó, toda vez que eu colocar o eixo de manivelas nessa posição no alto aqui do meu círculo, né, com certeza, eu estou falando que o pistão está cá no PMA. Toda vez que eu desenhando, eu trouxer o eixo de manivelas aqui para baixo, ó, eu posso falar que o meu pistão está no PMB. Tá? Ele desceu e vai para o PMB. Eu vou até trocar aqui, ó, quer ver? Então, aqui, ó, quando o meu eixo de manivelas está aqui, o meu pistão está no PMA. Quando o meu eixo de manivelas está aqui, o meu pistão está no PMB. Vê se vocês conseguem ver isso aqui, ó. Pistão, biela, eixo de manivelas, tá? Tá no alto do círculo, beleza. Ele desceu, veio para o PMB, o eixo de manivelas veio cá para baixo, meia volta. A distância, inclusive, essa distância aqui, a gente sabe que é 180 graus. Tranquilo? Desenho, entendeu? Desenho? Até aqui? Alguém quer perguntar uma coisa? Tá, vai ser mais claro, vocês vão entender por que eu vou desenhar desse jeito, tá? Então, imaginem vocês o seguinte. O meu pistão tá lá no PMA, tá? Esse PMA aqui, ó, é o ponto onde eu vou começar o tempo da admissão. Lembra que a admissão começa lá no PMA? Vocês lembram disso? Imagina lá o seguinte, ó. Eita, mais. Toma água aqui, pessoal, só um minutinho. Eu tenho aqui, ó, imagina que o meu pistão está no PMA. Tá, aqui, ó, aqui em cima é o PMA. PMA. Certo?
Ah, ele está no PMA, aí ele vai sair, vai vir até o PMB. Vou mudar a cor aqui. Então, ele está lá no PMA, no início do primeiro ciclo. Está lá no PMA, no início do primeiro ciclo, do primeiro tempo. Né? Aí ele vai descer. Desceu do PMA para o PMB, certo? Ele estava aqui no PMA, veio para o PMB. Muito bem. Você concorda comigo que aqui, ó, esse PMA aqui, ó, esse ponto aqui, ó, aqui é o PMA, certo? Esse aqui, ó. Aqui, ó. PMA. Né? Quando o pistão está nessa posição aqui, ó, esse PMA, se eu travar, se eu imaginar que antes do primeiro tempo, né, aqui está iniciando o primeiro tempo. Então, aqui, ó, primeiro tempo. Mas antes do primeiro tempo, esse pistão, para chegar lá em cima, ele teve que subir. Ele teve que sair do PMB para ir para o PMA. Mas o tempo que tem exatamente antes do primeiro é o quarto. Certo? Então, quando o pistão, o que eu quero dizer para vocês? Eu estou falando que o pistão está no PMA, naquela posição, né, entre o final do quarto tempo, ou entre o quarto e o início do primeiro. E a gente consegue fazer essas alternâncias aqui, ó, né? Depois o pistão vai estar lá no PMB, no final do primeiro tempo, e no início do segundo. Ele vai subir aqui, é o segundo tempo, certo? Depois ele chega aqui no PMA de novo. Aí depois ele vai descer. Vai chegar no PMB de novo. Depois ele vai subir. Chegar no PMA de novo. Depois ele vai descer. Chegar no PMB de novo. O que eu quero dizer? Olha, eu tenho um PMA, vou até escrever isso aqui, ó. Eu tenho aqui, ó, um ponto morto alto, que é exatamente o momento em que o pistão para no final do quarto tempo e no início do primeiro. Eu tenho um ponto morto baixo, que é exatamente o momento que o meu pistão para no final do primeiro tempo e no início do segundo. Eu tenho um PMA aqui, que é o ponto em comum entre o segundo e o terceiro. Eu tenho um PMB aqui, que é o ponto em comum entre o final do terceiro e o quarto. Entenderam o que eu quis dizer? Depois, beleza, eu tenho aqui o PMA, que é o final do quarto, o início do primeiro. E aí vai embora, sucessivamente. A gente vai ficar alternando ali, certo? Então, veja bem, eu estou aqui, ó, nesse momento, ó, quando eu desenhei isso aqui, trouxe esse momento para cá. Ó. O que eu estou falando? Essa aqui esse aqui o desenho, né, o movimento do meu cilindro, do meu eixo de manivelas, desculpa, certo? E eu estou representando para vocês exatamente o ponto em que o pistão está no PMA. O eixo de manivelas vai estar nessa posição aqui, ó. Legal? Então tá bom. Para a gente começar a admissão, né? Então nós vamos lá explicar como que o motor funciona. Vamos explicar, iniciar o funcionamento dele. Muito bem. Nesse momento aqui, em que o pistão está no PMA, no final do quarto tempo, então aqui, ó, chegando aqui, ó, é o final do quarto tempo. Daqui para frente, desse ponto para frente, é o primeiro tempo, né? Tudo bem. Quando ele está nesse ponto aqui, ó, a partir desse momento, ele vai começar a fase, o tempo da admissão, tá? Consequentemente, ele também vai iniciar a fase da admissão. Mas existe uma diferença. Pô, professor, qual que é a pergunta essa, né? Qual que é a diferença entre a fase da admissão e o tempo da admissão? Existe diferença? Sim, existe. E a diferença entre fase e tempo, é fácil de determinar. Primeiro, porque o tempo, funciona como um marca-passo. Ele tem início e fim determinado e não muda. Não importa qual tempo que é. O primeiro, segundo, terceiro ou quarto. Ele sempre, qualquer um dos 4 tempos, ele sempre inicia e termina em algum ponto morto. Está aqui o desenho. Então, ele inicia no PMA, termina no PMB. Inicia no PMB, termina no PMA. Certo? Muito bem. Na cabeça do Otto, como que as coisas funcionavam? Na cabeça do Otto. O meu pistão, né, guarda essa informação aí. Guarda essa informação. Só volta aqui para as fases para mim. Então,
olhar no olho de você agora para você entender o que são as fases, né? Como que se explica. Então, se a pessoa está lá no PMA, ele vai iniciar um ciclo. Nós vamos iniciar lá no tempo da admissão, certo? Quando a pessoa começar a descer ali, do sair do PMA, a válvula de admissão vai se abrir, né? Ela vai se abrir. Por ela vai começar a entrar ar e combustível. Então, a primeira coisa que o motor tem que fazer nessa receitinha de bolo aqui, ó, para produzir energia mecânica, é admitir o ar e o combustível. Para isso acontecer, minha válvula de admissão tem que abrir e o meu pistão tem que deslocar para baixo, tá? E aí até uma informação importante. Lembra que o tempo da admissão, o tempo da compressão, o tempo do motor, o tempo do escapamento, eles iniciam e terminam no PMB? Ou seja, aonde começa o tempo da admissão? No PMA. Aonde termina o tempo da admissão? No PMB. Aonde começa o tempo da compressão? No PMB. Aonde termina o tempo da compressão? No PMA. Aonde começa o tempo motor? No PMA. Aonde termina o tempo motor? No PMB. Entendeu? Então tá. Então o tempo ele começa e termina no ponto morto. A fase não. O que determina o início da fase da admissão? Uma coisa que vai se caracterizar. Admitir é trazer para dentro do motor, é puxar para dentro do motor ar e combustível para produzir energia térmica, certo? Se a minha porta não estiver aberta, se a minha válvula não estiver aberta, o meu pistão vai trabalhar à vontade lá dentro do motor, que nada vai passar pela porta. A porta está fechada. Nada vai passar pela válvula. A válvula está fechada, certo? Então, um detalhe marcante, né, para determinar esse motor está admitindo é o que marca o início da fase de admissão? A abertura, ou o início da abertura da válvula de admissão. Tá? Então, quando a válvula de admissão começa a abrir, você pode afirmar, você pode garantir ali que está iniciando a fase da admissão. Até aqui, pessoal, vocês vão ver, até aqui está tudo igual, porque na cabeça do outro era tudo igual. A fase da admissão começava junto com o tempo da admissão. O que eu quero dizer? A válvula de admissão começava a abrir quando o meu pistão estava saindo do PMA lá entre o quarto e o primeiro tempo. Então, quando o pistão começava a descer, a válvula de admissão começava a abrir. Tá? Então, na cabeça do Otto, é assim que as coisas funcionavam. Então, o que marca o início da fase de admissão? A abertura da válvula de admissão. Tá? Muito bem. A válvula de admissão começou a abrir, começou a entrar ar e combustível. O meu pistão vai succionar essa mistura para dentro do cilindro até chegar no ponto morto baixo, certo? Até chegar aqui embaixo. Quando chegar aqui embaixo, o que vai acontecer? A minha válvula de admissão vai fechar e o meu pistão vai subir, ele vai sair do PMB agora e ir para o PMA, diminuindo o volume ali dentro da câmara, consequentemente comprimindo toda aquela mistura, né, aquele ar e aquele combustível que estavam ali dentro, né, dentro do cilindro. E aí se dá a segunda fase, que é a fase da compressão. Legal. Então eu admiti, ou seja, eu já tenho ar e combustível dentro do motor em proporções ideais, e para melhorar a situação, para melhorar o cenário, eu ainda comprimi eles, tá? Então eu já tenho lá um produto inflamável misturado com oxigênio e comprimido, certo? Meu pistão está lá no PMA, entre o segundo e o terceiro tempo. O que eu vou fazer agora? Eu quero produzir energia térmica. Aqui que diferencia um pouco, né? O terceiro tempo é que diferencia um pouco das fases lá, né? Para eu produzir energia térmica, o que eu preciso? Eu preciso do ar, do combustível, do comburente e do combustor. E é exatamente o combustor que determina o início da cadeia, da reação ali para produzir a energia mecânica, tá? E de onde vem o combustor? O combustor vem da centelha, a vela. E é exatamente a próxima fase, porque se eu não tiver a vela, se eu não tiver ali o combustor no triângulo, não adianta eu ter ar e combustível dentro do motor em proporções ideais. Se eu não tiver uma fonte de calor, eu não vou produzir energia térmica. Consequentemente, eu não vou produzir energia mecânica. Então, o próximo passo é exatamente, eu já admiti, eu já comprimi, é fornecer a fonte de calor. Opa! Então, eu admiti, eu comprimi, fornecer a centelha. O que vai acontecer agora? Aquela mistura que estava ali dentro, né, que está dentro ali do cilindro, mais especificamente dentro da câmara, ela vai queimar, inevitavelmente, tá? É isso que é a produção da energia térmica, ela vai queimar numa velocidade absurda. Tanto é que algumas literaturas chamam esse tempo de explosão, porque esse é o fenômeno que acontece. Porque lá dentro você tem ar e combustível em proporção ideal e comprimido. Quando se fornece a centelha, tem bum, dá aquela porrada, explode. E aí essa explosão, essa energia térmica produzida, ela vai
a energia... Fugiu a palavra. Vai todos os valores de energia, temperatura, calor, pressão, tudo vai subir, tá? Energia cinética vai para as tampas, tá? Então, o que acontece? É exatamente graças a essa queima que tem um aumento de temperatura, um aumento de pressão, um aumento da temperatura, pressão, eu já falei, a velocidade com que o ar está ali dentro, ali, né, com que o resultado dessa queima está ali dentro. E isso acaba que agora eu tenho ali uma força que vai surgir. Por quê? Porque houve uma explosão. Essa força é chamada de força de expansão, tá? O que é? Depois que eu queimei os gases que estavam ali, o ar e o combustível que está ali dentro da câmara, eu vou começar a produzir uma força de expansão e é essa força que empurra a redução para baixo, tá? Toda vez que tem uma explosão, ocorre uma expansão do ar que está ali em volta. Como essa explosão ela ocorre dentro de um ambiente controlado, e esse ambiente, se você parar para pensar, é um cilindro, né? Que eu tenho aqui uma parede móvel, inclusive. Essa parede móvel é exatamente o pistão. Se eu não tenho para onde o ar ir, ele vai empurrar aquela parede móvel, né? Então, essa força de expansão surge empurrando o pistão para baixo. E vai empurrar até onde? Até chegar no PMB. Quando eu cheguei lá no PMB, o que aconteceu? Olha, eu admiti ar e combustível, eu comprimi ele, depois eu forneci uma centelha, essa centelha queimou a mistura que estava ali dentro da câmara, essa queima produziu uma força de expansão, essa força de expansão empurrou a redução para baixo. Dentro do cilindro agora eu tenho o resultado da queima de ar e combustível, que não é ar e combustível, que não queima de novo. Tá? O que eu quero fazer? Eu quero tirar isso tudo ali de dentro, que foi a sexta e última fase agora. Lembra, o que marca o início da fase de admissão? Não é a abertura, o início da abertura da válvula de admissão? Se a fase de admissão é marcada, o início da fase de admissão é marcado pelo início da abertura da válvula de admissão, adivinha o que marca o início da fase de escapamento? A abertura da válvula de escapamento. Então, nesse momento, a minha válvula de escapamento vai abrir, meu pistão vai subir e vai empurrar tudo ali para fora. Fechou a válvula de escapamento, o pistão está lá no PMA, volta, faço o ciclo todo mais uma vez. Só um minutinho que tá calor demais na sala. Pronto. Tranquilo? Tem aqui, beleza? Tranquilo como um grilo. Que bom. Alguém quer perguntar, pessoal? Não? Tranquilo? Então tá bom. Eu vou apagar essa parte aqui, tá? Ô, professor. Oi? Só para me gravar aqui. Admissão, beleza. Aí a compressão, a ignição, queima e a expansão acontece no terceiro e quarto tempo, então. Ó, no segundo e terceiro tempo. Isso, legal. A compressão, ela é só no segundo tempo. Beleza? Uhum. Não, eu falo as fases. Isso, a fase. É porque a fase ela bate com o tempo da compressão. Porque o que comprime, né, o ato de comprimir é o pistão variar o volume ali dentro do cilindro, né? E isso acontece do PMB até o PMA. Então, acaba que a fase de compressão ela é determinada, ela é igual ao tempo da compressão. Beleza? Mas ok. No terceiro tempo, na cabeça do Otto, lá naquele ciclo que a gente estudou do quadro, a ignição ela é dada só no terceiro tempo, no PMA no terceiro tempo. Aí acaba que no terceiro tempo você tem 3 fases, que é a ignição, a queima e a expansão. Entendi. E a expansão vai até no PMB. Chega no PMB, ele para de expandir, ele para de empurrar o pistão para baixo, porque não tem onde mais empurrar o pistão. Aí, nesse momento, abre-se a válvula de escapamento, a expansão parou ali, quando o pistão começar a subir de novo, aí isso já vai estar acontecendo na fase do escapamento. Ok, brigadão. Tamo junto, tá doido. Bom, vamos ver agora o que os caras, é aquilo que eu brinquei na última aula, né? O tal do diesel, do Ford, esses caras aí, Mercedes-Benz, o que esses caras fizeram? Eles pegaram essa teoria, isso aqui, e deram uns ajustes, fizeram algumas melhorias. E isso exponencialmente isso mudou, né? Isso mudou como o método que as
que o motor foi aproveitado, tá? E muito bem, isso são pequenos detalhes, são 5 modificações, tá? E tudo baseada, né, embasada no ciclo teórico do Otto. Então, imagina vocês o seguinte, vamos lá. Na cabeça do Otto, a fase de admissão, ela começa no PMA. O que eu quero dizer com isso? Imagina aqui, ó. Quando o meu pistão estiver aqui, ó, no PMA, exatamente entre o quarto e o primeiro tempo, é que a minha válvula de admissão vai começar a abrir. E aí, inevitavelmente, tá? Porque a válvula de admissão, ela abre e fecha muito rápido. Não temos dúvidas disso, né? Lembra lá do exemplo que eu dei semana passada de um motor girando a 3.000 rotações por minuto? Quer dizer que ele está executando em 1 minuto 1.500 ciclos. Então, você vê que é um negócio bem rápido, né? Agora, mesmo assim, as válvulas, por mais que elas abrem e fechem muito rápido, esse rápido é um tempo. Existe um tempo ali para abrir e para fechar, tá? E aí, na cabeça do Otto, as válvulas é o seguinte, ó. O Otto é o preto aqui, ó. A válvula de admissão, ela começava a abrir aqui, no PMA, e aí ela ia ficar 100% aberta, o meu pistão já tinha descido um pouco. Então, imagina que ele estava lá no PMA, e é ele que succiona exatamente a pressão que o pistão, né, o contato do pistão com a parede do cilindro, descendo para baixo, é exatamente ele que suga o ar, suga o ar ali para dentro do pistão. E quão efetivo é o meu motor? Você concorda comigo que... E aí, na cabeça, ó. Para o motor ficar melhor, o que eu quero falar de melhor? Eu quero saber o seguinte, ó, eu quero produzir mais energia mecânica. Isso é o melhor. E aí a conta para trás é simples. Para produzir mais energia mecânica, eu preciso produzir mais energia térmica. Por quê? Porque a energia térmica vai transformar em energia mecânica. Para produzir mais energia térmica, eu preciso de mais ar, mais combustível. Eu vou jogar mais ar, mais combustível, vou ter mais energia térmica, vou ter mais energia mecânica. Na cabeça do Otto, a válvula de admissão começava a abrir quando o pistão saía do PMA, ficava 100% aberto, o pistão já tinha deslocado uma pá, já tinha deslocado um pouco. Aqui, nesse momento, que ia ficar 100% aberto. O que os caras pensavam? Nossa, não, você está doido, nós estamos perdendo a eficiência do pistão, a gente está perdendo a eficiência de funcionamento, tá? E aí, o que eles imaginaram? Imagina se a válvula de admissão chega aqui, ó, no PMA 100% aberto. E aí eles fizeram, vamos fazer isso, vamos tentar, vamos. E aí surgiu a primeira modificação, primeirinha, que é chamada a seguinte, olha, avanço da abertura da válvula de admissão. Bom, o que eu fiz com isso? O que a cabeça desses caras desses, doidão aí que eu falei para vocês fizerem? Falaram, não, eu quero ela 100% aberta aqui. Então, esse tempo que eu levo para abrir, sabe o que eles fizeram? Eles adiantaram, eles anteciparam para que ela chegasse aqui 100% aberta. Então, você pega esse ângulo e traz para cá. Ó. Olha aqui que interessante. Então, a sua válvula de admissão, ela começa a abrir, então, no quarto tempo. Olha, quarto tempo, que é o tempo escapamento. Não é isso? Quarto tempo, tempo de escapamento. Então, o quarto tempo agora, a minha válvula de admissão agora, ela vai iniciar a sua abertura no quarto tempo. E o que precisa? O que classifica a fase de admissão? O que classifica o início da fase de admissão? Não é o início da abertura da válvula de admissão? Então, agora eu estou afirmando, olha a frase que eu vou falar, estou afirmando que a fase em um motor prático, em um motor real, em um motor que foi modificado, né, para a coisa funcionar legal, a fase de admissão inicia-se no tempo do escapamento. Sacou? Por quê? O que marca o início da fase de admissão? A abertura da válvula de admissão. Eu antecipei ela aqui, eu fiz a primeira modificação, que foi a antecipação, o avanço da abertura. Então, ela começa a abrir no final do quarto tempo. Para quê? Para você chegar aqui no PMA, nesse ponto aqui,
você chega com ela 100% aberta. Qual que é a diferença disso? Quando o meu pistão começar a deslocar para baixo, saindo do PNA, a minha válvula está escancarada. Isso quer dizer que o pistão vai ser a capacidade do pistão de sugar a mistura para dentro do cilindro vai ser utilizada ao máximo, vai ser aproveitada ao máximo. Certo? Tranquilo? Consequentemente, eu vou ter mais ar e combustível dentro do motor. Tem ar, mais combustível, tem mais EGT, mais EGT. Uma curiosidade aqui, não sei se vai chegar, você vai chegar nessa explicação depois, se for, você deixa para lá, né? Mas quando está no quarto tempo, o pistão está subindo e está acontecendo escapamento, o gás está saindo. O que impede do gás ir lá para dentro da válvula de admissão? Não, Henrique, obrigado por você me dar a deixa. Nós vamos chegar nisso aí. E aí, eu vou acabar as 5 explicações, Henrique. Se você não entender, você volta na pergunta. Volta de novo. Tá? Se eu não esquecer, você volta de novo. Combinado? Combinado. Bom, legal. Então, Estou falando, apagador, brincadeira, né? Vamos lá. A primeira modificação que eu fiz, né? Eu antecipei a abertura, ok, minha válvula 100% aberta no PNA. Bom, tudo bem. Vamos continuando o funcionamento do motor. Então, meu pistão vai começar a descer, né? Meu pistão começa a descer o PNA, meu eixo manivela começou a deslocar, certo? Na cabeça do Otto, o pistão, né? A válvula de admissão, a fase da admissão, ela termina. É uma coisa que eu não falei, mas esse faz sentido. Eu falei que o que marca o início da fase de admissão não é o início da abertura da válvula de admissão. Então, a fase de admissão começa quando a válvula abre, quando a válvula inicia a abertura. E quando que ela termina? O que marca o término? É quando ela fecha. De acordo? E a mesma coisa com o escapamento. Então, o que marca o início e o término da fase de admissão é a abertura e o fechamento da válvula de admissão. Na cabeça do Otto, a válvula de admissão chegava aqui no PNB, chegava aqui, 100% fechada. Ela chegava aqui, nesse ponto aqui, no PNB. Fechada. Mas para isso acontecer, concordo comigo, se ela leva um tempo para abrir, ela leva um tempo para fechar também. Então, um pouco antes aqui, tá? Ele já iniciava o fechamento da válvula. Tá? Então, nesse ponto aqui, ele já iniciava o fechamento da válvula. Isso quer dizer o quê? Que efetivamente, lá em 180 graus, vamos botar lá, 180 graus, vamos dizer que ele levou 10 aqui e 10 aqui embaixo. Dos 180 graus, somente 160 graus de deslocamento do pistão, que foi efetivamente que a minha válvula de admissão esteve 100% aberta, e isso na cabeça do Otto. Tá? Mas o que eu fiz? Opa, não, já não é aqui, já antecipei a abertura. E começou a pensar, não. O pistão, pessoal, ele gera uma força de sucção tão grande dentro do cilindro, tão grande, desculpa, claro, muito estudo em cima disso aí, né, muita engenharia, e eles viram que o fluxo de ar e combustível entrando dentro do cilindro, quando a válvula está 100% aberta, e o pistão desce sugando aquilo ali, é tão grande, mas tão grande, que você pode se dar ao luxo de manter a sua válvula de admissão 100% aberta até chegar aqui no PNB. Até chegar aqui, tá? Porque aí, mesmo assim, aí você vai falar assim, pô, professor, mas aí ele vai começar a subir, por exemplo, esse tempo que eu levava para fechar, ele vai começar a fechar quando eu sair do PNB. Mas aqui, professor, já está iniciando a fase da compressão, mas tem tanto fluxo de ar, né, tem tanta inércia no fluxo de ar e combustível entrando dentro do cilindro, que mesmo o pistão, e é bem no começo, tá, pessoal? É bem no iniciozinho, mas mesmo o pistão já iniciando a fase da compressão, a válvula lá em cima está entrando ainda mistura por ela, está entrando em ar e combustível, certo? Mas para isso acontecer, eu tive que modificar de novo o projeto do Otto, porque na cabeça do Otto, a válvula chegava 100% fechada aqui, tá? Só que agora, eu não estou antecipando a abertura, né? Desculpa, o fechamento. Eu não estou antecipando ele, não estou trazendo ele para antes. Eu vou segurar a válvula aberta mais tempo, tá? E aí isso me deu a segunda notificação, tá? Qual que é a segunda notificação, o nome dela? Atraso do fechamento da válvula de admissão.
Tá? O que eu ganhei com isso agora? Olha aqui a canetinha vermelha, olha. Eu antecipei a abertura, isso quer dizer que ela chegou no PMA 100% aberta. Eu atrasei o fechamento exatamente para ela estar lá no PMB 100% aberto. O que eu ganhei? Durante todo o tempo da admissão, entendeu o que eu falei? Porque o tempo da admissão começa e termina no PMA e no PMB, né? Então, o tempo da admissão começa no PMA e termina no PMB. Durante todo o tempo da admissão, eu tive a minha válvula de admissão 100% aberta. Eu mantive a minha válvula de admissão um tempo maior aberta. Qual que é a consequência de manter a válvula de admissão mais tempo aberta? Eu tenho dentro do motor mais ar e combustível. Qual é a consequência disso? Mais energia térmica. Qual é a consequência disso? Mais energia mecânica. Tá? Então, as primeiras notificações que são dedicadas à válvula de admissão, a primeira e a segunda notificação, elas são dedicadas à válvula de admissão. Tá? Eu modifiquei os tempos de abertura e fechamento. Eu antecipei a abertura e atrasei o fechamento. Para quê? Para que a minha válvula de admissão ficasse mais tempo aberta. Qual foi o ganho disso? Fácil. Vamos escrever aqui. Ó. O ganho dessas duas aqui, ó, das duas, mais ar e combustível no motor. E aí, a consequência disso aqui, mais ar e combustível no motor, maior energia térmica, maior energia térmica, maior energia mecânica. Essa é a relação que você tem que fazer. Até aqui, beleza? Muito bom. E aí o motor... Professor, Oi. eu só não entendi o seguinte. Tudo bem, você fez o avanço, depois você teve o atraso. Mas aí você também, consequentemente, vai ter que atrasar e adiantar a válvula de escapamento, né? Vamos chegar lá, Nívia. Vamos chegar lá. E aí vai de encontro com o que o meu amigo perguntou um pouco antes aí também. A gente vai chegar lá. E deixa eu concluir, Nívia. Assim, não, eu acho que eu entendi o que você perguntou, mas vou concluir o raciocínio. Aí, se você não entender, a gente volta de novo. É que para mim, pelo que você explicou aí, porque para mim choca, né? Vai chocar na hora que ele começar a subir. Acho que é a mesma pergunta que ele vai fazer. Tá. Vamos devagarzinho aqui, se não entender, mas até aqui. Até aqui, beleza, né? Até aqui? Aí entendi. Aí entra mais ar e combustível no motor. Ou seja... Isso, show. E aí, como que eu consegui isso? Porque eu antecipei, eu comecei a abrir a válvula de admissão lá no quarto tempo. Aí, eu falei isso não, pô, faltou falar isso, ó. Eu iniciei a abertura, mas veja bem, a fase da admissão, ela começa no quarto tempo e ela termina no segundo. Porque a minha válvula começa a abrir no final do quarto tempo e minha válvula termina de fechar lá no segundo tempo. Legal? Tranquilo? Então, veja bem, essa é a grande diferença entre a fase da admissão e o tempo da admissão, tá? Eu modifiquei o tempo de abertura e fechamento da válvula de admissão, porque é exatamente isso que determina a minha fase de admissão, o início e o término da fase de admissão. Para quê? Para que no tempo da admissão, a minha válvula de admissão estivesse 100% aberta. Tranquilo? Qual que é a próxima fase agora? Qual que é o próximo passo? É comprimir, não é? O que determina a compressão dentro do motor? É a variação do volume ali dentro do cilindro. Quando o pistão começa a subir, imediatamente, quando ele sai do PMB, ele já está variando o volume. Ele andou um cabelinho de pulga. Ele já variou o volume, ele já comprimiu, tá? Mas aí você falou comigo, mas professor, pelo amor de Deus, está admitindo ainda? Está comprimindo? Tá. Porque o pistão já está subindo. O pistão já diminuiu o volume. Então você está dizendo para mim, professor, que aqui, ó, no início do segundo tempo, bem no início dele, eu tenho fase de admissão? Tem. Por quê? Porque minha válvula de admissão ainda está aberta. Está fechando, mas ela ainda está aberta. Mas eu tenho fase de compressão? Tenho. Por quê? Porque o meu pistão já começou a variar o volume lá dentro. Então, no início do segundo tempo, eu tenho ali, simultaneamente e ao mesmo tempo, fases de admissão e de compressão. E o
Que tanto que vai durar isso? Até a válvula ficar 100% fechada, que é bem no início. Mas vamos lá. Lá no iniciozinho, eu tenho fase de admissão e fase de compressão ocorrendo simultaneamente, tá? A fase da compressão, essa tá fácil. Ela só acontece no segundo. Por quê? O que determina a fase de compressão? Determina a variação do volume ali, determinada pelo pistão, né? Então, saiu do PMB e vai até o PMA. A fase de compressão, ela dura, ela começa lá no PMB e vai exatamente até o PMA, que aí é, consequentemente, o tempo. Muito bem. Qual que é o próximo passo? Então, eu já admiti para dedéu. Eu comprei. O próximo passo, fornecer a centelha. Pagar aqui, pode? Na cabeça do Otto, como que a coisa funcionava? Como que a banda tocava? O pistão está lá no PMA. Agora ele está no PMA. Aqui, ó. Esse PMA aqui, ele marca o final do segundo tempo. Certo? Então tá aqui. E o início do terceiro tempo. Ele está aqui terminando a compressão e iniciando o tempo motor. Né? O tempo motor vai durar até aqui embaixo. Assim como o tempo de compressão iniciou aqui embaixo. Então tá bom. Na cabeça do Otto, cabecinha do Otto, pinção preto de novo. A fase da ignição era dada exatamente no ponto morto alto. Então aqui, ó, que a centelha salta. Quando o pistão está no ponto morto alto. Bom, a coisa, a ignição, a pergunta que eu vou fazer é a seguinte: a ignição é a fase que marca a transformação da energia térmica em energia mecânica? Se você tivesse escolher uma fase, para falar assim, olha, essa é a fase que transforma a energia térmica em energia mecânica. Qual é o nome dessa fase? É a expansão. Essa aqui, ó, que transforma a energia térmica em energia mecânica. Legal? É essa fase. A ignição é só um caminho para chegar na expansão, tá? Quando eu dava a ignição aqui na cabeça do Otto, eu dando a ignição no PMA, sabe o que vai acontecer? A queima, ela leva alguns segundos para acontecer, né? Milésimos de segundo. Então vamos dizer que a queima se deu nesse ponto aqui, ó. A queima foi aqui, ó. E aí, a expansão, efetivamente, ela ia demorar mais ainda para acontecer. Então, vamos dizer que aqui, ó, nesse ponto, é que ocorreu a expansão. E aí, veja bem, o meu pistão andou um cadinho considerável, tá vendo? Olha só. Olha o tanto que o meu pistão andou, desde que ele saiu do PMA, para aqui, ó, continuar, iniciar uma força, uma força que vai empurrar o meu som para baixo. Veja bem, a ideia aqui não é energia mecânica. Pensem comigo, isso aqui é igual a alavanca. Quanto maior a alavanca, menor a força. Né? Você amplia a força mais vezes. Uma coisa é você dar uma porrada no pistão aqui, ó, você já andou um pouco, ele não está aqui em cima mais, ele está aqui, ó. Você vai dar uma porrada? Vai produzir energia mecânica? Vai, mas imagina se você aumentasse o curso, se você desse a porrada, quando ele estivesse aqui, ó, eu ia ganhar isso aqui, ó, porque a força de expansão ela vai durar até o PMB. Então, quanto mais próximo do PMA ela acontecer, mais energia mecânica eu vou produzir. Mas veja bem, um critério para acontecer a força de expansão, ela só acontece se acontecer a queima. Que, por sua vez, só acontece se tiver ignição. Só acontece se tiver ignição, tá? Entendeu? Na cabeça do Otto, ignição é dada no PMA. Escrever PMA. Na cabeça do Otto, a ignição era dada no PMA. Depois um pouquinho acontecia a queima, depois acontecia a expansão. O que os caras queriam? Eles queriam trazer a expansão para o PMA. Mas o que precisa para isso acontecer? A queima tem que começar antes, porque é pré-requisito. Para ter expansão tem que ter queima. E para ter queima tem que ter o quê? Ignição. E o que é a ignição? É a centelha. E essa eu consigo controlar. O tempo em que a centelha salta. E aí surge a terceira modificação. O que eu vou fazer com a ignição agora? Eu vou trazer a ignição para cá, ó. No final do segundo tempo. Trazendo a ignição para o final do segundo tempo, a queima também vai acontecer aqui, ó.
E aí a expansão que estava ocorrendo lá embaixo, eu consigo trazer ela exatamente para cá. E, consequentemente, agora eu aproveito muito mais da energia térmica produzida. O que eu fiz, então? Eu avancei, eu antecipei o momento em que a ignição acontecia. O nome da terceira modificação. Avanço da ignição. Certo? O que você ganhou com isso? Qual foi o ganho de antecipar a ignição? Opa, vamos seguir a lógica? Eu antecipei a ignição, eu antecipei a queima. Eu antecipei a queima, eu antecipei a expansão. A expansão ocorrendo aqui no DNA, eu vou aproveitar melhor a força de expansão. Melhor aproveitamento da expansão. Que, inevitavelmente, meus amigos, vai coincidir na mesma coisa do primeiro, das primeiras modificações, né? Aqui, você lembra que a consequência foi o aumento da energia mecânica? Não foi? Porque eu botei mais ar de combustível, produzi mais energia térmica, vou produzir mais energia mecânica. Muito bem. Aproveitando melhor a força de expansão, eu também estou aumentando a produção de energia mecânica. Por quê? Porque eu estou melhorando o aproveitamento. Eu estou melhorando a minha performance de transformar energia térmica em energia mecânica, porque eu aumentei a força. Eu aumentei ali o tempo em que a força de expansão vai atuar sobre o cilindro. Desculpa, sobre o pistão. Beleza? Certo? A nível de curiosidade, normalmente quando você vai dar o ponto no motor, é aqui que fala, tá? O ponto no motor. Esse é um dos lugares, tá? Tem que ser muito bem ajustado. Quando está falando do ponto, você ajusta lá o momento da ignição, normalmente é isso aí, que volta o motor para o ponto de novo. Muito bem. Aí, produziu a energia de expansão, isso aqui agora aconteceu cá, né? Então, legal, outra coisa. Isso quer dizer que no ciclo prático, no ciclo real, aí alguém me perguntou, esqueci quem foi, desculpa, esqueci o nome de quem foi. Mas alguém me perguntou, falou, pô, professor, então lá na cabeça do Otto, a fase da ignição, a fase da queima e a fase da expansão aconteciam no tempo compressão, no segundo tempo, certo? E tá ok, tá certo, agora tá certo, ó. Porque a compressão, o que determina o início término do tempo da compressão? Saiu do PMB e chegou até o PMA, tá? Isso quer dizer que aqui, ó, no segundo tempo, que começou cá embaixo, no segundo tempo, na prática, do iniciozinho dele, aqui no início, aqui no início, com as modificações, eu tenho admissão mais compressão. E lá no final, eu continuo tendo compressão, porque a compressão vai acontecer até a opção chegar no PMB, mas eu tenho também a ignição, a queima, até mesmo a expansão. Então, no segundo tempo, isso é uma pergunta da ANAC, ó. No segundo tempo, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 fases. Veja bem, 5 das 6 fases se apresentam no segundo. Lógico que não estou falando que começa e nem termina, estou falando que se apresentam no segundo tempo em um motor que possui as modificações. Interessante, né? 5 das 6 no segundo tempo. Quando deu aqui no PMA, tranquilo? Professor, ficou um pouquinho confuso. Explica aí de novo, porque é o seguinte, você está falando do segundo tempo do ciclo, né? Tudo é ciclo, nível. O ciclo é tudo isso aqui, né? Sim. Tá, mas aí eu tô tentando Estou tentando separar, tá? Porque uma coisa é fase, o que você falou no início, que uma coisa é fase, uma coisa é tempo, né? E outra coisa é ciclo. Isso, exatamente. Então, por exemplo, esse tempo que você está falando
é do ciclo do Otto lá, né? Que ele misturou tudo. Né? E essa aí essa fase, que é o Isso tempo que eu acabei real. de falar? Correto? Isso que eu acabei de falar, Nívia? É. Tá, então legal você ter perguntado isso. Nada do que eu estou falando, da agora para frente, né? Quando eu comecei a descrever isso aqui, ó, eu abandonei o que o Otto disse e estou levando em consideração agora aquelas pessoas que modificaram a ideia do Otto. Eu só estou citando ele para você ver a diferença, entendeu? Então, na cabeça do Otto, a ignição era dada no PMA. Isso é o Otto. Esse é o ciclo teórico, tá? Aí o que o pessoal fez? Eles modificaram o motor, fizeram modificações. Qual foi a modificação? Uma delas, né? Ele avançou a ignição, e aqui já não é o Otto mais. Quando eu tiro a ignição aqui do PMA e trago ela para o final do segundo tempo, isso é um ajuste no motor, nível. Você pega lá, você pega o tal do Magneto, a gente vai ver que o Magneto não serve nem só para pegar o Wolverine, mas o Magneto, que é o cara que produz a centelha, você ajusta ele para que a centelha não seja dada aqui em cima, ela seja dada um pouquinho antes. E aí, nesse momento, você saiu da ideia do Otto, você abandonou a ideia do Otto, e veio para essas modificações, para esse ciclo prático, ciclo real, que efetivamente produz muita energia mecânica. Respondi? Porque o que está me confundindo, professor, é porque é o seguinte, porque o senhor falou que o senhor teve que avançar a abertura da válvula e atrasar o fechamento da válvula, tá? Perfeito. Aí agora o senhor também teve que avançar a expansão, a queima e a ignição. Isso. Entendeu? Aí o seguinte, eu quero saber o seguinte, o avanço da abertura da válvula, da admissão, ela acontece em que tempo, então? O avanço da abertura. Tá, vamos lá. Na verdade, eu posso... A abertura da válvula de admissão, certo? A válvula de admissão, ela vai abrir no final do quarto tempo. Por quê? Porque você avançou. Você entendeu, Lívia? A pergunta que eu fiz para mim foi a seguinte, olha, o avanço da abertura da válvula de admissão vai acontecer em qual tempo? Então, eu entendi, só quero melhorar seu raciocínio. Não é o avanço da abertura, é assim, a abertura. A válvula abre e fecha. O momento em que ela vai abrir e fechar, eu estou antecipando, então eu estou avançando. Ela, na cabeça do Otto, ela abria e fechava. Ela começava a abrir no PMA e fechava, chegava fechadinha lá no PMB. Então eu tinha um intervalo de 180 graus, né? Eu vou medir esse intervalo em graus. Eu ficava com ela aberta 180 graus, sendo que ela começava aqui e fechava aqui. O que eu fiz? Não, eu quero manter ela aberta mais tempo. Eu quero mais graus abertos. O que eu fiz, então? Eu antecipei um pouquinho, então ela abria aqui, agora eu trouxe um pouquinho. Então, no final do quarto tempo, no tempo do escapamento, né, que serve para outra coisa, a gente já viu que o tempo de escapamento serve para outra coisa, mas eu quero que já entre ar e combustível dentro do motor. E aí eu comecei a abertura da válvula de admissão no final do quarto tempo. Então, respondendo a sua pergunta, o avanço da válvula de admissão, né, a antecipação da abertura da válvula de admissão, quando que inicia, né, quando se inicia a abertura da válvula de admissão é no final do quarto tempo. Quando que termina? Quando que a válvula de admissão fecha? No início do segundo. Eu aumentei a angulação, entendeu? Não é só 180 graus agora, que na cabeça do Otto era só 180 graus. Do PMA ao PMB eu aumentei um pouquinho aqui, consegui ficar mais tempo com a válvula aberta. Respondi? Beleza, porque eu não estava entendendo essa questão de avançar, atrasar e tal, e os tempos adequados. Aí agora você falou que nessa fase acontece 5 fases das 6, entendeu? Não, beleza. Deixa eu corrigir. No tempo. Você entendeu? Porque Tá. No segundo tempo, aí a gente tem que diferenciar tempo de fase. No segundo tempo, que é o tempo da compressão, porque o tempo, nível, ele começa e termina. Então, volta lá, aí é diferente sendo o Otto ou sendo esse cara aqui, ó. O tempo da admissão, ele começa no PMA e termina no PMB. O tempo de compressão começa no PMB e termina no PMA. Tempo motor, PMA, PMB. Tempo escapamento, PMB, PMA. Entendeu? Tá. Então, isso não muda. Agora, as fases, aí tem diferençazinha. Então, eu falei, ó, no segundo tempo, que é o tempo motor, segundo tempo, que é o tempo de compressão, quando que começa o tempo? O tempo de compressão começa no PMB e vai até o PMA, certo? Esse é o tempo da compressão.
Aqui ocorrem 5 das 6 fases. Por quê? Vamos lá, a fase normal de acontecer toda ela no tempo da compressão é a fase de compressão. A segunda lá. Beleza? Por quê? Porque eu tenho a compressão, faço a compressão, e você fecha a conta com essa regra. Mas a gente também fez uma modificação, que foi a segunda aqui, ó. Foi o atraso do fechamento da válvula. Então, eu terminei de fechar minha válvula já no segundo tempo. Então, aqui no início, eu tenho fase de compressão, porque meu pistão já começou a subir, mas eu também tenho fase de admissão, porque minha válvula está fechando. E a fase de admissão dura até a válvula ficar 100% fechada. Muito bem. Então, aqui no início já tem duas fases. Não estou falando que a fase de admissão aconteceu toda aqui, não. Estou falando que aqui aconteceu um pouco da admissão e começou aqui a compressão. Aí continua a compressão, continua comprimindo, o pistão continua subindo. Aí continua comprimindo. E aí agora você veio para a terceira modificação, que foi o da ignição. Você quer aproveitar melhor a força de expansão. Mas é um pré-requisito. Para antecipar a expansão, eu tenho que antecipar a queima. Para antecipar a queima, eu tenho que antecipar a ignição, que é quem eu tenho controle. É a ignição que eu consigo controlar. Tá? Mecanicamente, eu consigo controlar a ignição. O resto é consequência. Quando eu tenho ar e combustível comprimido, que eu forneço calor para eles, acontece a explosão, que é exatamente essas duas fases aqui. Ó, tá? Então, eu antecipei a minha fase de ignição para o final do segundo tempo. Então, eu já tive duas aqui embaixo. Agora eu tenho a terceira, que é a ignição. Inevitavelmente, a queima também vai acontecer aqui, ó. Porque a queima também antecipou, porque eu quero que a expansão ocorra no PMA. Então, aqui já foi, ó, 1, 2, 3, 4. E aí, no PMA, tá? Aqui, exatamente no PMA, já inicia-se a fase da expansão. 5. Então, a fase da compressão, ela começa aqui e termina aqui, mas aqui no começo eu tenho admissão, e aqui no final eu tenho ignição, queima e expansão. Ou seja, no segundo tempo, eu tenho 5 fases. Não, tranquilo, show de bola. Obrigada. Apresenta 5 fases, tá, livre? Não quer dizer que ela começa e termina. Enfim, eu tenho ali 5 fases. Muito bem. A gente vai continuando com o funcionamento do motor. Vai continuar com o funcionamento do motor, legal. Beleza. Qual que é o próximo passo agora? É expandir, é produzir energia mecânica o máximo possível, né? Então, o meu pistão ele vai ser empurrado do PMA agora até chegar no PMB. Eu expandi. Depois da expansão, qual é a próxima fase? Escapamento. Por que existe a fase do escapamento? A fase do escapamento existe porque o resultado da queima de ar e combustível é um gás que não queima de novo. Então, eu tenho que expulsar esses gases lá de dentro do motor. Ele não queima de novo. E eu preciso ali dentro colocar ar e combustível que queima, porque eu quero produzir energia térmica de novo, porque eu quero continuar produzindo energia mecânica. Então, eu tenho que... Veja bem, olha que interessante isso. Eu tenho que ser eficiente na minha expulsão dos gases. Eu tenho que ter um tempo de escapamento, eu tenho que ter uma fase de escapamento eficiente. Por quê? Porque se ficar resíduo de gás dentro do cilindro, ele vai ocupar um espaço que poderia ser ocupado por ar e combustível. E CO2, o gás carbônico, ele não queima de novo. Ele não produz energia térmica. Então, a minha capacidade de produção de energia mecânica, se eu não expulsar todos os gases, a minha capacidade de produção de energia mecânica ela pode ser afetada. Por quê? Porque esse gás vai ocupar um espaço que era ter sido ocupado por ar e combustível. Como ali agora, nesse espaço, eu não tenho muito ar e combustível, né, na totalidade dentro de ar e combustível, a minha produção de energia térmica vai ser menor. Consequentemente, a minha produção de energia mecânica é menor. Então, vê a importância da fase de escapamento? Eu preciso ter a certeza de que todos os gases saíram, porque aí eu vou poder efetivamente sugar, encher, preencher o cilindro, todo o volume dele, com ar e combustível. E aí nos leva a um passo. Na cabeça do Otto, agora eu vou trazer o pistão cá para baixo. Ó. Pistão, a biela, o eixo de manivela, está aqui embaixo, no eixo de manivela. Na cabeça do Otto, como que as coisas aconteciam? A válvula de escapamento, aqui ó, é o final do terceiro tempo, vocês conseguem ver, que é o tempo motor. Então, meu pistão vem descendo. Esse aqui é o PMB, certo? Então, aqui eu estou bem no PMB.
PMB. Na cabeça do Otto, a válvula de escapamento chegava, ela vinha fechada, ela permanecia fechada, até o pistão estar no PMB, e ela só iniciava a sua abertura, a válvula de escapamento, só iniciava a abertura quando o pistão já iniciava ali o quarto e último tempo. Só que lembra aqui, ó, lembra que a válvula de admissão leva um tempo para abrir, um tempo para fechar? O mesmo tempo que a válvula de admissão leva para fechar e abrir, a válvula de escapamento leva também. E aí o que acontecia? Se eu iniciava a abertura dela aqui, ó, ela efetivamente estaria aberta depois que o meu pistão já tivesse começado a subir, ele já tivesse começado ali a expulsar os gases, né? A efetuar a força de expulsão dos gases. E só ia estar 100% aberto depois que esse cara já tinha andado um bocado, depois que o pistão já tinha subido um pouco. O que o pessoal pensou? Falou, não, moço, tá doido. Ter gás dentro do cilindro não é bom, não. Eu quero quem que expulsa. Essa pergunta é legal. Eu não estou falando agora o que marca o início da fase. A pergunta é, quem expulsa os gases dentro do cilindro? Qual é o nome do componente que expulsa os gases dentro do cilindro? É o pistão. Veja, olha que interessante, agora a gente completou um ciclo. Olha. O pistão, cada tempo do motor, ele efetua uma função. Cada tempo do motor, ele desempenha uma função, um papel. No primeiro tempo, ele é o cara que succiona o ar do motor, ou seja, a válvula tem que estar aberta, beleza. Mas se a válvula... São duas coisas que tem que acontecer para fazer a admissão acontecer, né? A válvula tem que estar aberta e o pistão deslocar para baixo. Porque se a válvula estiver aberta e o pistão não deslocar, não admite. Se o pistão deslocar e a válvula não estiver aberta, não admite também. Então, válvula abriu, o pistão no primeiro tempo é responsável por chupar. No segundo tempo, o pistão é responsável por comprimir. No terceiro tempo, ele é responsável por transformar energia térmica em energia mecânica, é a essência do nosso curso aqui. E no quarto tempo, ele é o cara responsável por expulsar os gases. É ele que empurra os gases para fora. E o deslocamento dele do PMB para o PMA é exatamente essa expulsão. É aí que ele está empurrando os gases para fora, tá? O que os caras pensavam? Não, pelo amor de Deus, o pistão, quando ele começar a subir, ele já tem que começar a empurrar gás para fora. Mas para isso acontecer, a minha válvula de escapamento, que é responsável por deixar os gases saírem, ela tem que estar cadenciada com o pistão. Ela tem que trabalhar junto com ele. Ou seja, quando ele começar, quando ele estiver apto a expulsar os gases, a minha válvula de escapamento 100% aberta. Mas para isso acontecer, eu tenho que modificar o motor de novo. Por quê? Esse tempo que ela levava para abrir, eu vou trazer para cá agora. E aí eu vou ter a quarta modificação, que é muito parecida com a primeira. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou antecipando, eu estou avançando a abertura da válvula de escapamento. O que eu ganhei com isso? Opa! Quando o meu pistão chegar aqui no PMB, né, quando ele chegou no PMB, nesse ponto aqui, a minha válvula de escapamento já vai estar aqui nesse ponto 100% aberta. Com isso, quando o meu pistão começar a subir, ele vai começar a expulsar os gases com toda a eficiência possível. Certo? Muito bem. Professor, Diga. então um motor a pistão, depois desse estudo aí prático, ele não pode ter um pistão só não, né? Pode, Rafael. Minha moto CG, você tá aí para te provar. Ah, mas então como é que é fácil? Porque se eles atrasaram todos os custos, na hora que tiver subindo esse aí, o outro lá tem que estar aberto. Calma. Deixa eu concluir aqui, ó. E aí, se não ficar claro para você me pergunta de novo. Vamos combinar assim? Eu tenho três pessoas. Tem a Nívia, tem você, e tem o meu outro amigo aí, que eu esqueci quem que é, mas não deixa eu esquecer você não. Tá? A gente vamos lá. Talvez fique claro. Quando concluir, talvez fique claro. Se não ficar, a gente volta de novo. Pode ser? Beleza. Tamo junto. Mas é isso aí. Você tá no caminho certo. Eu não dei a informação toda. Tem que fritar na cabeça mesmo. Não tá fazendo sentido. Vai fazer daqui a pouco. Talvez, né? Assim eu espero. Bom, muito bem. E aí, até pegando o gancho, eu só falo, meu amigo. Nesse momento que ele vai começar aqui, ó, inclusive eu falo aqui, olha,
No final do terceiro tempo, só para concluir aquela linha de raciocínio nossa, né? Aqui no final do terceiro tempo, eu tenho expansão, porque a expansão dura até o PMB. Mas a minha válvula de escapamento já começou a abrir. Tá? Então, minha válvula de escapamento ela iniciou a abertura. E exatamente assim como a admissão, o que determina o início da fase do escapamento é a abertura da válvula de escapamento. Então, quando que começa a fase do escapamento? A fase do escapamento ela começa no terceiro tempo. Virou que interessante, a fase de admissão começou no tempo anterior, a fase de escapamento também vai começar no tempo anterior. Por quê? Porque eu antecipei a abertura dela. Beleza, cheguei no... Ou não, beleza, vamos lá. Cheguei no PMB, 100% aberta, meu pistão vai começar a subir e vai começar a expulsar todos aqueles gases ali de dentro. Legal? Estamos expulsando. E aí nós vamos chegar aqui no fatídico momento, que é o PMA, que marca o final do quarto tempo, porque o quarto tempo começou aqui, né? Veio até aqui em cima, então aqui ainda é o quarto tempo. E o início do primeiro. A gente já estudou esse momento um pouco aqui, né? Vamos lá. Na cabecinha do outro, na cabecinha linda dele, a válvula, ela começava a abrir aqui, com isso ela ficava 100% aberta só aqui, mas ela chegava aqui, no PMA, ela já chegava 100% fechada. Mas para isso acontecer, ela leva um tempo para fechar. O que ele tinha que fazer? Ele tinha que iniciar o fechamento dela antes. Isso quer dizer que a minha válvula, na cabeça, no motor do Otto, ela ficava 100% aberta somente nesse período aqui. E, de novo, tão importante quanto a admissão é o escapamento. Porque o escapamento, ele garante que os gases estão saindo. O que eu fiz, então? Ao antecipar a abertura, eu trouxe a abertura, né, a capacidade minha total de expulsão dos gases aqui no PMB. Vim subindo, e o pessoal estudou. E aquela inércia que acontecia aqui, para a admissão, também acontece aqui. Eu tenho um fluxo tão intenso, uma correnteza, um escoamento tão forte para a válvula de escapamento, que eu posso me dar ao luxo de manter a minha válvula de escapamento 100% aberta até o PMA. O que eu vou garantir com isso? Maior tempo de válvula de escapamento aberta. O que eu estou ganhando com isso? Melhor expulsão dos gases. Eu tenho menos gases dentro do motor. Tá? Mas para isso acontecer, eu tenho que modificar o motor, porque no Otto, na cabecinha do Otto, ele chegava aqui 100% fechado. O que eu tenho que fazer, então? Eu vou fazer uma modificação parecida com a válvula de admissão. Eu vou aqui, eu vou atrasar, que é a quinta e última modificação. Atraso do fechamento da válvula de escapamento. Que isso, professor? Então, você está falando comigo que a minha válvula de escapamento ela vai ficar 100% aberta do PMB até o PMA. O que eu ganhei com isso? Qual foi o ganho das modificações inseridas na válvula de escapamento? Eu tenho menor quantidade de gases dentro do motor. Ou eu melhorei, eu expulsei todos os gases produzidos daquele. Por quê? Por um simples fato. Quem que permite a saída dos gases na válvula de escapamento? E quem que empurra os gases para fora? É o pistão? Eu otimizei as duas coisas. Eu otimizei a capacidade do pistão de empurrar os gases para fora com o tempo de abertura da válvula. Eu modifiquei. Eu estou mantendo a minha válvula um tempo maior aberto. Certo? E aí a gente chega. Eu vou parar aqui só para concluir o raciocínio, tá? A gente chegou aqui nesse momento mágico do ciclo de funcionamento do motor, que é lá o PMA no final do quarto tempo, no início
né? O PNA que marca o final do quarto tempo e o início do primeiro. O que você fez com a válvula de admissão? Você não antecipou a abertura dela para ela chegar no PNA 100% aberto? Então, minha válvula de admissão, começou a abrir aqui. E o que você fez com o escapamento? Você não atrasou o fechamento para que ela permanecesse ali 100% aberta até o PNA e trouxe o escapamento, né, o fechamento, o encerramento do fechamento da válvula de escapamento para cá? Para quê? Para chegar no PNA, válvula de escapamento, chegou no PNA, válvula de escapamento 100% aberta. Mas eu antecipei a abertura da admissão. Para quê? Para chegar nesse mesmo PNA, com a minha válvula de admissão 100% aberta. Isso aconteceu, isso é inevitável. Por que é inevitável? Porque você adiantou a abertura de uma válvula e atrasou o fechamento da outra. Então, nesse momento, no PNA, entre o quarto e o primeiro tempo, eu tenho as duas válvulas 100% abertas. Isso acontece, pessoal, no seu motor, no motor do seu carro, no motor do avião, no motor da moto. Isso acontece, tá? Inclusive, isso tem um nome muito específico, é um detalhe técnico, né? Conhecido como cruzamento de válvulas. Cai na prova desembolado. Mas a ANAC agora deu para chamar também de claro de válvulas. O cruzamento, o claro de válvulas, ele é uma modificação? Não é. Por que ele não é uma modificação? Porque eu não fiz nada, ele aconteceu. Por que ele aconteceu? Por conta da primeira e da quinta modificação. Quando eu antecipei a abertura da admissão, eu atrasei o fechamento do escapamento, as duas ficaram 100% abertas. E aí você vai me perguntar, mas professor, você está entrando, você falou que tem um fluxo absurdo lá para o escapamento. Tem muito fluxo, tem mesmo, eu preciso nem pulando tudo para fora. Quando minha válvula de admissão começar a abrir aqui, não vai sair gás lá pelo escapamento? A resposta é sim, vai sair, tá? Mas você quer ver o lado bom de sair? O ar e o combustível, a mistura de ar e combustível, ela tem uma densidade diferente dos gases da queima. O ar e o combustível ele é mais denso, ele é mais pesado, tá? E o que acontece? Quando começar aqui, ó, no final do quarto tempo, quando minha válvula de admissão começar a abrir, eu tenho ali o fluxo, a correnteza. Imagina que você está pulando em um rio que tem uma correnteza absurda. É isso que acontece quando o ar e o combustível começa a entrar ali dentro do cilindro. O fluxo está todo no escapamento. Mas quando ele entra ali, como ele é mais denso, ele vai para o fundo, tá? E aí ele começa a ocupar um espaço que estava sendo ocupado antes por um gás. E aí ele vai ali empurrando, eles não se misturam, né? Não se misturam com facilidade. E aí ele começa ali a empurrar o gás, a ponto de chegar um momento que dentro do cilindro, nesse cruzamento de válvula aqui, ó, começa a sair no escapamento ar e combustível. Mas quando sai ar e combustível no escapamento, já está bem no finalzinho aqui. E quando saiu o ar e combustível no escapamento, quer dizer o quê? Dentro do cilindro não tem mais gás. Então isso foi muito bom. Houve um ganho aqui. Qual foi o ganho? No cruzamento de válvulas. Eu limpei o meu motor, é literalmente isso. Eu melhorei, ó, uma das características do cruzamento de válvula. Limpeza. Por que limpeza? Porque eu literalmente limpei o cilindro dos gases lá dentro. Só que tem mais uma característica que aí eu preciso amarrar ela lá naquela aula primeira, aliás, na segunda aula. A gente falou de características dos motores, você lembra? Eficiência térmica. O que é eficiência térmica? Capacidade que o motor tem de transformar energia térmica mecânica. De 100% do calor produzido, aproximadamente 30% só, que foi transformado em energia mecânica, ou seja, 70% está ali. Esse ar e combustível que entrou aqui dentro do cilindro e saiu, ele acaba absorvendo um bocado disso aqui, ó. Por quê? Porque ele está frio. Então ele troca calor ali com o cilindro e ele acaba absorvendo um pouco dessa energia térmica que não foi transformada em mecânica. Então, outro ganho do cruzamento de válvulas é o
resfriamento, é o arrefecimento. Tá? Então, quando eu mantenho ali, quando eu fiz essas modificações, quando eu faço essas modificações, né, que eu inevitavelmente provoquei o cruzamento de válvulas, eu, nesse momento aqui, eu estou limpando e esfriando o motor. Poderia repetir? Agora sim, é assim que o motor funciona. E aí, meus amigos, agora nós vamos às perguntas. O que é esfriando? É Hugo? É ou não? Quem é? Quem que é aí? Deixa eu ver. É Henrique. Por que é esfriando mesmo? Oi? Henrique? Fala aí, Henrique. Fala de novo, por favor. Por que tem o arrefecimento? Por que tem um arrefecimento? Excelente pergunta. O motor ele tem uma... de 100%, a eficiência térmica, você lembra da segunda aula que eu falei que tem uma coisa chamada eficiência térmica, que é a capacidade que o motor térmico tem de transformar energia térmica em energia mecânica. Todo motor térmico de combustão interna, ele tem eficiência térmica ruim. O que eu quero dizer com isso? De 100% do calor produzido dentro do motor, apenas 30% desse calor produzido é transformado em energia mecânica. Os outros 70%, eles não são transformados, ele está ali. Isso, inclusive, é o que justifica que você chegar perto do motor em funcionamento, ele está quente, um motor térmico de combustão interna. Né? Por quê? Porque a grande parte do calor produzido por ele não é transformado em energia mecânica. E aí, quando o ar e o combustível entra frio dentro desse cilindro, que está com 70% de calor, de temperatura do ciclo anterior ali, ele absorve um pouco dessa temperatura. E aí, ele absorve e vai sair, né? Ele vai limpar o motor, porque ele vai sair ali um pouquinho, vai sair um residual ali no escapamento. E esse residual que sai, ele leva com ele o calor que ele absorveu. Por isso que, lógico, que é muito pouco, mas é um pouco que é considerável. Tanto é que é uma característica do cruzamento. Entendeu? Beleza. E aí, Henrique, a sua pergunta lá de trás, faz sentido agora? Eu entendi o ciclo todo, mas ainda fiquei pensando, o que faz com que, na hora que as duas válvulas estão abertas, né, que ainda tem uma pressão positiva de saída de gases, que o gás não vá para o lado da admissão? É a bomba injetora que põe pressão positiva? Legal. Não, mesmo motor que não tem bomba injetora, Henrique. É a própria inércia do escoamento dos gases não deixa voltar. Porque muito lá no finalzinho, no segundo tempo, e você tem um fluxo tão grande ali para o escapamento, que qualquer coisa que entrar ali, pelo contrário, é como se gerasse ali uma ajuda, né? É como se esse fluxo do escapamento lá para o final, ele não tem capacidade de voltar. Você entende? É como se fosse nadar contra a correnteza. Porque, na verdade, está entrando a mistura pelo lado da válvula de admissão, né? Então, vai ficar mais fácil que o escapamento. Perfeito, é isso aí. Tá bom, tá entendido. Obrigadão. Nada. Se tiver essa pergunta aí, eu não esqueço, não, porque foi exatamente minha dúvida. Porque aí eu pensei, mas aí vai ficar as duas abertas. Aí, mas isso acontece mesmo, então. Acontece. Foi provocado, Rafael. Foi provocado e foi bom. Entende? E veja bem, pessoal, uma beiradinha. É o finalzinho do quarto e o início do primeiro. Tá bem ali. Alguns graus só, antes do ponto muito alto. Né? Alguns graus antes, alguns graus depois. Era a minha dúvida também. Agora, professor, uma outra dúvida. O combustível, por si, ele já tem um gás, né? O combustível? O combustível? O combustível, por si, ele já tem gás. Gás? Quando você coloca, ele evapora, né? Ele já tem o álcool, né? Ele evapora, né? Então, quando você injeta esse gás que vai evaporar, como ele procede? Porque ele vai com gás ele se mistura. O líquido com o gás não vai se misturar. Mas aí ele tem uma área muito pequena para poder ocupar, né? Porque o que acontece aí? Deixa eu ver se eu respondo a sua pergunta, tá? Legal, perfeito, cara. Olha, legal, muito legal mesmo. A gente vai falar mais sobre isso quando a gente vai falar sobre mistura. A gente vai bater um papo sobre mistura. Porque eu estou falando aqui área e combustível. Mas se vocês repararam, de vez em quando eu solto mistura. A mistura. É porque, Lívia, o que entra aqui na admissão não é um ar e combustível separadamente. É uma mistura.
é uma terceira coisa. Você entende uma coisa? Você pega o ar, pega o combustível, mistura os dois. Essa mistura é o que entra dentro do cilindro, e isso é gás. A gente vai estudar isso ainda. Essa mistura, o estado físico dela é gasoso. Tem ar, tem combustível e o estado físico é gasoso. Essa terceira coisa que surgiu, tá? E aí é ar mesmo. E aí você volta lá naquela pergunta, no raciocínio todo. É o ar da mistura, que é ar e combustível. A mistura é composta por ar e combustível, então é a mistura e o gás de escapamento. Aí você tem todo o resto que a gente conversou. Eu respondi essa pergunta ou não? Sim, mas aí porque é isso que eu queria entender, porque entra como gás. Se você tem gás saindo, eles vão se misturar, correto? Ah, legal. Não, então, tem densidade diferente. O gás proveniente da queima, o gás carbônico, a densidade dele é diferente da mistura. Entendeu? Aí não se mistura tanto. Eu acho que entendi o que você falou. Ele não vai misturar, você não vai ter um residual, porque como a densidade é diferente, a mistura é mais densa, ela acaba meio que, você tem ali uma parede, ela mistura fácil, a mistura de ar e combustível, né? Ela não vai se juntar com o gás carbônico. Pelo contrário, ela vai empurrar, porque ela é mais densa, entendeu? Apesar de ser gás, é um gás mais denso. Agora entendi. Ok, agora entendi. E a válvula também de escapamento vai estar fechada, né? Em qual momento, meu amigo? Nesse momento que ela está falando da queima, né? Na hora que tiver, vai entrar, aí vai comprimir lá e só que vai estar fechado. Não tem como. Não, a válvula, é isso. A minha dúvida justamente era essa, porque as válvulas vão estar 100% abertas, entendeu? Porque está entrando um gás e saindo outro, entendeu? A minha dúvida estava justamente essa. Aí ele explicou ali o que acontece. Aí no finalzinho, o gás carbônico sai completamente, no finalzinho tem uma perdazinha muito leve, mas não sai completamente. E aí é que vem limpeza e resfriamento. Rafael, você entendeu? É lá no... Entendi. Beleza? É exatamente no PME ali. É nesse ponto ali. Né? O resto pela frente a gente conhece a missa de COI agora. Que eu te perguntei, né, professor? É porque, inclusive, eu te perguntei se o avião não tinha água para poder fazer o resfriamento. Você lembra? Aí você falou que não. Você falou que não. Isso. Então, aí eu falei, aí em algum outro momento, a gente conversando, aí eu falei com você que não, porque a maioria dos aviões é ar, você lembra? É o ar que resfria. E aí, em algum outro momento, a gente conversando sobre outra coisa, caiu um assunto de lubrificação, e aí eu falei para vocês que o óleo do motor acaba absorvendo um pouco desse 70%. Então, veja bem, eu não tenho água, Lívia, para resfriar, eu não tenho líquido. Não, quer dizer, existe, a gente vai até estudar um pouquinho só de resfriamento a líquido, mas a grande maioria dos motores aeronáuticos são resfriados a ar, tá? Grande parte desses 70%, a maior parte dos 70%, é eliminado com a troca de calor entre o ar externo e o próprio motor, né? Mas acaba que o cruzamento de válvula, o óleo lubrificante, eles ajudam. Eles têm essa função de ajudar a diminuir a temperatura aqui. Inclusive, nós vamos falar sobre mistura, e eu preciso que você faça, lá na frente eu vou falar isso de novo, estou falando agora, você fazer a conexão lá na frente. O que é a mistura? É o ar e o combustível. Já estou dando spoiler aí, ó. Ar e combustível. Quantidade de ar, quantidade de combustível, forma mistura. Os dois juntos, forma mistura. Legal? O que é essa mistura? Né? Desculpa, não o que é essa mistura, não. Boiei exatamente. Deu branco aqui. Peraí, que da conexão. Lembrei. Essa mistura ela é formada dentro do motor, tá? Desculpa aí, pessoal. Essa mistura ela é formada lá dentro do motor, tá? Então, dentro do motor é que eu junto o ar e o combustível. Legal. Existe uma manete. Você, piloto, você exerce um controle sobre a formação dessa mistura ar e combustível. Você tem lá, quem nunca viu, eu sei que muita gente já viu, mas quem nunca viu, é meio que se você tem uma torneira lá dentro, em que você aumenta a quantidade de combustível ou diminui a quantidade de combustível nessa mistura, tá? E aí, vejam que interessante. Por que eu estou falando isso? Vocês vão ver que, assim, existe um termo para uma mistura que tem mais combustível, ela é chamada de mistura rica. Eu vou falar mais sobre isso, mas é só para vocês entenderem a linha de raciocínio, tá? Então, a mistura que tem mais combustível, quando você lá dentro, você piloto, escolhe lá dentro da aeronave, produzir uma mistura, entregar para o motor,
uma mistura com mais combustível, você está produzindo ali uma mistura rica. É uma mistura que tem mais combustível. E a mistura que tem menos combustível é chamada de mistura pobre. Ok? Então tá bom. Toda vez que tem um aumento de temperatura do motor, então eu estou falando agora de funcionamento anormal, alguma coisa fez a temperatura operacional do seu motor subir. Alguma coisa, não importa o quê, alguma coisa fez ali um aumento, principalmente um aumento leve de temperatura operacional. Né? Você começou ali, você olhou no seu termômetro e começou a ver ali uma variação para mais, né? Um aumento leve, um aumento de temperatura da operação do motor. Uma das ações que você, como piloto, toma é enriquecer a mistura, se possível. Então, se você tiver com a mistura pobre, você enriquece. Olha o que eu estou te falando. Eu estou te falando que para esfriar o motor, você joga mais gasolina. Entendeu isso? Porque a mistura rica ela tem mais combustível do que a mistura pobre. E qual que é a lógica de você esfriar o motor jogando mais combustível? Está aqui, ó. Porque uma mistura ar-combustível que tem mais combustível, ela tem uma capacidade melhor de trocar calor, porque o combustível ele é mais volátil do que o ar. Então, a mistura que tem mais combustível, ela é mais capaz de trocar calor com o motor do que uma mistura que tem menos combustível. Então, você enriquece, você esfria o motor jogando gasolina, porque a mistura ficando rica no cruzamento de válvula, naquele momento em que parte da mistura que entrar vai ser jogada para fora, ter mais gasolina nessa mistura significa absorver mais combustível, porque uma mistura mais rica tem mais gasolina e tem a capacidade de trocar mais calor. Então, veja bem, ó, essa é a conexão que eu preciso que vocês façam. Olha que interessante, para esfriar um motor, você joga gasolina. Olha que legal. Só acontece por conta disso aqui. Vamos falar mais disso, mais para frente, a gente vai voltar a falar disso aí, mas é uma das coisas aí que a gente faz. Ô, beleza? Diga. Só para mim entender melhor, tem como o senhor acabar de completar no primeiro quadro? O senhor colocou lá as 6 fases, aí na frente da admissão o senhor colocou que o quarto e o segundo. Ah, legal. Tem. Então vamos lá. Legal, vamos lá, Rafael. Vamos até quando a gente recapitula aqui, ó. Vamos comparar com lá em cima lá. Ó. Vou apagar aqui. Vamos fazer junto aqui, ó. Vou fazer de outra caneta. Caneta preta. Fase da admissão. O que determina o início e o término da fase de admissão? Abertura e fechamento da válvula de admissão. Quando que a válvula de admissão começa a abrir? Ela começa a abrir no final do quarto, porque você antecipou a abertura, e ela começa a fechar, e ela fecha, né? Ela termina de fechar no início do segundo, porque você atrasou o fechamento. O tempo da compressão, ele só acontece no segundo. A fase da ignição, ela acontece no segundo também, porque você avançou a ignição. A fase da queima também acontece no segundo, porque você avançou a ignição, avança a queima. E a fase da expansão também vai acontecer no segundo, porque você avançou a ignição, avançou a queima, avançou a expansão. Certo? Chegou no PMA, vamos para a fase de escapamento. A fase de escapamento, ela inicia no final do terceiro, porque você adiantou a abertura, e ela termina no início do primeiro, porque você atrasou o fechamento. Foi essa a pergunta, Rafael? Exatamente, valeu. Show! E aí, mais um detalhe, meus amigos. Coisas assim, ó, bizu. Reparem, tanto a válvula de admissão quanto a válvula de escapamento, ambas avançaram a abertura e atrasaram o fechamento. Por quê? Porque tanto o escapamento quanto a admissão, o objetivo disso é permanecer um tempo maior aberto. Esse é o objetivo. E aí, claro, válvula de admissão serve para admitir tempo maior aberto, mais mistura dentro do motor. Válvula de escapamento serve para expulsar. Tempo maior de válvula de escapamento aberto, melhora a expulsão dos gases dentro do motor. Qual é a dúvida? Professor, eu tenho uma dúvida aqui, ó. Qual que é a importância aqui do formato da cabeça da válvula? Tem alguma importância isso?
Tem sim. Tem. Vamos lá. Não, mas, porra, pergunta extremamente técnica, cara. Tem importância nesse escoamento. Lembra que você precisa que tenha um... Ó, até vai de conta com a pergunta que o Henrique fez, né? Que é a coisa ali de como que os gases vão sair, né? Como é que vai gerar? O que evita que o gás volte ali para a válvula, né? Pela válvula de admissão? É exatamente o desenho. Existe uma aerodinâmica no desenho das válvulas, em que, como elas têm funções muito distintas, o desenho ali da cabeça da válvula, não só da cabeça, né, do corpo, enfim, da haste, todo esse desenho, ele é um desenho que favorece a válvula de escapamento, ele é um desenho que favorece a expulsão dos gases, e a válvula de admissão favorece a admissão. Então, por esse motivo, elas têm formatos e tamanhos diferentes. Respondi a pergunta? Respondido. Obrigadão. Nada. Professor, e o ângulo que a válvula fica também influencia? O ângulo? Você chama de ângulo o tanto que ela abre? Ou a posição mesmo assim, tipo... Sabe, a posição assim, tipo, impede? Não. Isso é muito de encontro com o tamanho do seu cilindro, tá? Às vezes você tem um cilindro, na aviação, você tem cilindro tão grande que você pode colocar a válvula literalmente na lateral da cabeça, assim, ó. Aí você vai para moto, carro, por exemplo, já é um cilindro menor, que é uma dimensão menor, então ela fica bem ali na cabeça, em cima, assim, né? Então, não, né? O que vai influenciar, aí, sem dúvida nenhuma, ele também está muito relacionado com o tamanho, o tanto que ela abre, né? Quanto mais ela abrir, mais tempo ela fica aberta, mais por aí vai. Professor, a potência do motor, então, tem a ver com a velocidade com que o pistão ele trabalha, então? É isso? Tem tudo a ver. Concorda comigo que quando o pistão está trabalhando maior a potência? Quando ele está mais devagarzinho, menor é RPM. Aí volta lá no RPM, nível. Quanto maior for a rotação por minuto, mais o seu pistão está trabalhando, mais ele está executando esse ciclo, né? Mais ele está admitindo comprimidos, potência e trabalhamento. Né? Se ele está mais devagar, então ele vai produzir uma potência menor. Entendi. Mas não tem nada a ver com a espessura, não, né? Ô, nível, entendi. Com o volume que cabe ali dentro, com o tamanho do pistão, é isso? Isso. Pode ter a ver sim. Por que pode ter a ver? Concorda comigo? Imagina, pega lá, vamos pegar as Coca-Cola de exemplo. Pega uma Coca-Cola 600 ml e uma Coca-Cola 3 litros. Qual é a diferença? 2 litros e 400 ml, né? Entendeu o que eu te quis dizer? Na Coca-Cola de 3 litros, cabe 2.400 ml a mais do que na de 600. Você concorda comigo? 2.4 litros a mais. Imagina que isso é área de combustível. Daí você concorda comigo que se eu tenho um pistão grande, eu tenho um cilindro grande, consequentemente eu tenho mais área de combustível, mais energia térmica, mais energia mecânica. Entendeu? Tá, entendi. Rafael, você queria falar alguma coisa? Eu queria. Esses números ainda não estão entrando na minha cabeça, professor. Meu amigo. No escapamento aí não tinha que ter um número 4 e na admissão não tinha que ter um número 1 representando o tempo, não? Aqui? Isso. Então vamos lá, legal. Deixa eu ver se eu esclareço. Isso aqui é a fase, o que está escrito, certo? E aí, que a fase, ela é uma coisa, o tempo é outra. Inclusive eu escrevi aqui, ó, em qual momento do tempo que inicia-se a fase da admissão. Então, por que aqui, por exemplo, na fase da admissão, não tem o 1? Porque o que marca o início da fase de admissão não é a abertura da válvula de admissão? Isso ficou claro? Ficou. Então, ela vai iniciar quando a válvula de admissão começar a abrir, isso está claro? Sim, beleza. Beleza, então tá. E quando que esse momento acontece? Esse momento acontece no final do quarto tempo, não é no primeiro. Mas, por que é no final? Porque exatamente foi isso que você modificou no motor. Você tirou lá a abertura do primeiro tempo e trouxe para o quarto. Não, professor, aqui. O final. De novo. Oi? Matou, é porque o que acontece? Eu estava na cabeça a questão do Otto lá ainda, é porque modificou aquele negócio de 1, 2, 3 e 4. O mesmo problema que eu. Show. Giovanni. Oi. Agora, para a ANAC, vai ser tudo relacionado ao motor real, né? Não vai ter nada sobre o Otto, não. Excelente pergunta. Não, ela pergunta sobre o Otto também.
Só que quando ela perguntar sobre o Otto, ela vai falar ciclo teórico, tá? Ela vai ser bem específica. Ela vai falar assim, não, levando em consideração o ciclo teórico, ou levando em consideração o ciclo de Otto. Tem essas perguntas lá, tá? Não, claro que não vai ser relacionado com isso, óbvio, né? E não é essa aula de hoje, é a aula de semana passada, é aquele quadro de semana passada. E se você lembrar, semana passada eu nem falei de fase. Entendeu? Se for pergunta do Otto, ela vai o tempo, as voltas e por aí vai embora, entendeu? Entendi, sim. Obrigado. Show. O que mais? Professor, então é o seguinte, a gente, se falar teórico, a gente só vai falar de ciclo e tempo. Correto? Lívia, sobre o ciclo aula passada. O ciclo Otto. Pois é. Se na prova perguntar, vai ser só ciclo. Ciclo Otto. Porque esse aqui também é um ciclo, Lívia. Só prático, ciclo real. Entendeu? Tá. No caso do Otto, aí, se eles perguntarem na prova, vai ser fase, né? O tempo real vai ser fase, né? Pode ser tempo. Vai ser fase, né? Vamos lá. Legal sua pergunta. Vou tentar esclarecer. Pode ser tempo também, porque no ciclo real, eu continuo tendo 4 tempos. Inclusive, lembra que eu falei para vocês que o tempo é marcado? O início e o término dele? Certo? Eu também tenho fase lá no Otto. Só que as fases do Otto é simples, ó. Fase de admissão começa terminando na admissão. Fase de compressão começa terminando na compressão. Enfim. Então, por isso que nem se fala muito em fase lá. Traz a fase aqui para o ciclo real, porque aqui é que se explica. Foi aqui que eu modifiquei o momento em que as fases acontecem para melhorar o funcionamento do motor. Certo? Então, eu tenho tempo aqui também. Aqui, nesse motor aqui, ó, modificado, eu tenho um ciclo, 4 tempos, 4 cursos, 2 voltas do eixo de manivela, 720 graus e 6 fases. Assim como lá no Otto. Só que essas 6 fases daqui, elas acontecem em momentos diferentes do que lá. A diferença está quando que começa e termina a admissão. Quando que começa a ignição? Quando que acontece a queima? Quando que acontece a expansão? Quando que começa e termina o escapamento? A única fase que é igual no ciclo real e no ciclo Otto é a fase da compressão. Todas as outras fases, elas são diferentes. Por quê? Porque você modificou o motor. Entendeu? Então, você continua tendo tempo nos dois, você tem fase nos dois, mas você tem, no ciclo real, as modificações, que é o que diferencia do ciclo teórico, do ciclo de Otto. Entendeu? Entendi. Ô, Giovanni. Não, entendi, professor. Tô brincando. Giovanni, talvez como sugestão, se pudesse montar aquele mesmo quadro do ciclo teórico para o ciclo prático, eu acho que ajudaria no entendimento, não? Bora! Vamos, bom demais, hein? Top! Bora! Vamos fazer isso. Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Show! Posso apagar, então? A gente faz meia paleta, a gente faz isso. Pode pagar. Por mim, pode. Oi, alguém? Opa, alguém falou alguma coisa? Eu ia fazer, só para tirar um print aí. Opa, vai lá. Ô, professor. Oi. No final da aula, vou só tirar uma curiosidade, só ver coisa no final da aula. Tá bom, maior prazer. Se eu souber, é maior prazer. Tamo junto. Tomara que eu saiba. Professor, qual que é o outro nome aí do cruzamento de válvulas? Claro. Claro, né? Isso. Obrigado. Nada. Eu tô quase fechando, com o Otto, viu? Fazia muito mais sentido a teoria dele, viu? Não, mas tanto é que ele é o cara, né, velho? Ele patenteou. O que o pessoal fez foi só dar um ajustezinho, né? Ele que concatenou as ideias lá e conseguiu. Fez o ajuste, complicou o negócio todo. Então, vou lá na casa dele arregaçar ele. Real. Ou então ciclo prático, tá? Então, beleza. Real ou prático. Professor.
Funcionamento, diga aí. Aquele motor de Wankel não daria na aviação, não? Rapaz, eu não sei. Daria. Só tem que. Eu não sei por que ele não entrou. Deve ser confiabilidade, sei lá. Mas daria, qualquer motor dá, né? Mas deve ter na aviação. No Google, se você jogar, é capaz deve ter algum cientista, algum inventor que botou no avião e fez uma avião experimental com ele. Mas daria, claro que daria. Então, R$5 de motor a 4 tempos. Vamos lá, meus amigos. Quantas voltas que tem um ciclo? No ciclo real agora, estamos falando do ciclo real, né? Quantas voltas que tem? Duas. Tudo bem. Então, vamos lá. Primeira volta do eixo de manivelas. Segunda volta do eixo de manivelas. Muito bem. Quantos cursos eu tenho no ciclo? 4. 4. E são cursos alternados, certo? Primeiro curso. Sim. Em um ciclo real de funcionamento de motor a 4 tempos, primeira volta do eixo de manivelas. O primeiro curso, ascendente ou descendente? Descendente. Descendente. Para riba, para baixo, para riba, para baixo, para riba. Certo? Muito bem. Quantos tempos eu tenho no ciclo? 4 tempos. 4 tempos. Então vamos lá. Ó, no ciclo real de funcionamento de motor há 4 tempos. Na primeira volta do eixo de manivelas, no curso descendente. Qual que é o nome do tempo? Admissão. Admissão. Também chamado de primeiro. Admissão. Em um ciclo real de funcionamento de motor a 4 tempos, na primeira volta do eixo de manivelas, no curso ascendente. Qual é o nome do ciclo do tempo? Compressão. Em um ciclo real de funcionamento de motor a 4 tempos, na segunda volta do eixo de manivelas, no curso descendente. Qual que é o tempo? Motor e explosão. Isso aí. Em ciclo real de funcionamento de motor a 4 tempos, na segunda volta do eixo de manivelas, completando o meu ciclo no curso ascendente, qual é o tempo? Escapamento. Também chamado de quarto tempo. Muito bem. Agora vamos lá. Agora vai trabalhar o trem. Por quê? Porque tem o lance das válvulas. Certo? Válvula de admissão. E válvula. Cara, eu vou tratar individualmente cada uma só para a gente conseguir ficar claro, tá? Por que eu estou falando isso? Vocês vão entender já, peraí, vocês vão entender. Vamos lá, vou até escrever diferente. A válvula de admissão. Então, a válvula. Vou escrever aqui. A válvula de admissão. A válvula de admissão, no tempo da admissão, no ciclo real, ela está aberta ou fechada? Ela está 100% aberta no tempo de admissão. Nossa! Essa é a resposta. Válvula de admissão no tempo de admissão, 100% aberta, nesse tempo aqui. Tá?
Eu vou até... Aí eu já quero ir. Vamos para a válvula de escapamento. Só que eu quero o mesmo raciocínio. A válvula de escapamento. No tempo do escapamento, ela está 100% aberta! Esse é o raciocínio. Válvula. %100% aberta. O que foi isso que a gente fez. Certo? Só que aí eu preciso do olhar agora para esses outros momentos aqui. Ó. A válvula de admissão no tempo do escapamento. E aí? Ela está aberta ou fechada? A resposta para isso, para programar, eu vou ajudar vocês, tá? Ela vai terminar o fechamento no início. Muito importante essa palavra aqui, ó. Início do segundo, né? Do tempo, que é o segundo. Certo? Só para não confundir, você disse tempo escapamento, nesse caso seria compressão. Desculpa, não entendi. Peraí, vamos lá, como é que é? Você falou escapamento, seria compressão. Aqui? É. Obrigado, show, entendi. Eu falei o tempo de escapamento. Isso, você falou escapamento. Obrigado. Isso é tempo de compressão. Show, obrigado. Sei, então vamos lá. Então deixa eu voltar ao raciocínio aqui. A minha válvula de admissão no tempo da compressão, obrigado. No tempo da compressão. Como que ela está? Ela está aberta ou fechada? Você não pode falar isso. Porque ela nem está 100% aberta, nem está 100% fechada. Ela começa o ciclo, ela começa o tempo, desculpa, fechando. É o gerúndio ali, né? Ela está fechando no início. Mais especificamente no início do tempo. Agora, aqui eu posso bater uma tela. Como que está a minha válvula de escapamento no segundo tempo? 100% fechado. Fechado? 100% fechada. Muito bem. Vamos para cá. Professor. Oi. Como é que essa parte aí, terminar, essa parte de cima aí, ó, terminar o fechamento no início do tempo, que é o segundo, né? Estou me referindo. Vou colocar segundo aqui, então. Porque nós estamos no segundo tempo, certo? Então, até colocar, vou tirar do infinitivo, então. Termina o fechamento no início do tempo. Fez mais sentido agora, né? Qual o tempo que é? O segundo, nós estamos falando de segundo, certo? A válvula de admissão, ela termina o seu fechamento aqui no segundo tempo. Fechou? Fechou. Vamos para cá agora. Posso prosseguir? Tranquilo? Vamos lá. Válvula de escapamento. Desculpa. Válvula de admissão no terceiro tempo. Fechada. 100% fechada. Agora, e a válvula de escapamento aqui no terceiro tempo? 100% fechado. Modificamos o motor e a quarta modificação, o nome dela é avanço da válvula de escapamento. O que eu fiz? Eu antecipei a abertura, que era no quarto, agora ela veio para o terceiro. A válvula de escapamento, ela inicia a abertura. Inicia a abertura, na mesma lógica, abertura no final. É no final, que é quase chegando lá no PMB, do tempo. Então, ó, a válvula de escapamento no terceiro tempo, ela não está nem aberta nem fechada. Ela está fechando, desculpa. Ela não está nem aberta nem fechada. Ela está abrindo. Lá no final do segundo tempo, ela começa a abrir. Legal? E aí, vem para cá, ó. No tempo do escapamento, a válvula de escapamento está 100% aberta, vocês já me falaram. Mas e a válvula de admissão no tempo do escapamento? Ela está 100% aberta? Não. Ela está 100% fechada? Também não. Por quê? Porque o que aconteceu aqui, ó,
código de escapamento, agora vai acontecer aqui na admissão. Então, ela vai iniciar a abertura no final do tempo. Então, no final do quarto tempo, a minha válvula de admissão começa a abrir. E só para concluir o raciocínio, como que está a minha válvula de escapamento no tempo da admissão? Ela está 100% aberta? Não. Ela está começando a fechar. Também não, ela está começando a fechar. Então, ela vai iniciar também, ela inicia. Só que ela já abriu lá, né? Ela vai iniciar. Termina, né? Ela termina O fechamento. Ela vai terminar, eu coloquei terminar, né? Desculpa. Iniciar o fechamento, né? Dureza. No quarto tempo ali, ela está fechada? Qual? No quarto tempo aí, ó. A válvula de escapamento? Yeah. Não, 100% aberta. Isso, desculpa. Beleza? Ela termina de se fechar no início do tempo, que é o primeiro. Com isso a gente teve, olha só, eu adiantei, ó, vamos pegar a válvula de admissão. Eu avancei a abertura, então ela começa a abrir no quarto tempo, e eu atrasei o fechamento, ela termina de fechar no segundo tempo. A válvula de escapamento, eu antecipei a abertura, para cá, desculpa, só concluir o raciocínio, para quê? Para ela chegar aqui e ficar no tempo da admissão 100% aberta. A válvula de escapamento, eu antecipei a abertura, então ela começa a abrir no terceiro, e eu atrasei o fechamento, ela termina de fechar no primeiro. Para quê? Para ela ficar aqui no quarto, 100% aberta. Legal? Ô, professor, tem como só chegar a câmera só um pouquinho por cento para me tirar uma foto aqui? Tem, ué. Comanda aí, sim? Tem. Não, volta para... Distancia um pouquinho, professor, que não está pegando o quadro todo, não. Sim? Aí, tá beleza. Valeu. Beleza? Tranquilo. Matou a pane? Quem pediu para fazer o quadro aí? Matou a pane? Sim, na verdade eu tinha entendido, Giovanni, mas para facilitar o entendimento de todos, esse quadro é 100%. Show de bola, obrigado. E ficou legal agora? Você acha que ficou bom? Muito bom, Show. valeu. Tamo junto. Beleza, pessoal? O que mais? A aula de hoje é pesado, né? Fique tranquilo, daqui a pouco só melhor. Professor, agora não tem como errar na prova mais não. 2 vezes. Esse quadro aí. Esse quadro novamente. Não tem jeito de errar mais não. Que bom. Nós vamos fortalecer isso, tá, pessoal? O legal, vocês vão ver que eu vou... você não aprende só à toa, não. O motivo aqui não é único e exclusivamente cai na prova, acho que é o principal, talvez, né? Mas vocês vão ver que eu vou, da agora para frente, principalmente a gente fica falando de sistemas, eu vou voltar aqui muito. Muita coisa vocês vão... lá na frente, pô, lembra lá do avanço, do atraso, de não sei o quê, caixinha de fogo, de gude, então, tá aqui a explicação. Entendeu? Isso aqui acontece porque lá atrás eu atrasei, não sei o quê, bum, entendeu? E aí a coisa fica muito melhor, né? Mais gostoso de se entender. Professor, se nós tivéssemos prova prática, nós estávamos full. Nada, Nive. Na prática é muito mais fácil. Isso aqui, Nive, é tão lindo. Motor, lembra lá da característica que é fácil manutenção dos motores? Motor aeronáutico é a prova de estagiário. Né? Ele é cheio de indicações. Quando você está montando o motor, ele fala assim: olha, ele tem seta. Então você, coloca, tipo, você vai botar uma engrenagem. Aí essa engrenagem aqui, você tem seta nas duas, para você encaixar uma seta na outra, entendeu? Se você não encaixar uma seta na outra, pelo amor de Deus, até eu faço isso. Aí por isso, entendeu? É de boa, é tranquilo. Por isso que eu consegui, eu acho. Pessoal, tranquilo? Excelente. Tranquilo. Meus amigos. Ô, Giovanni. Diga. Aqui, essa aula aí, a metade, no meio dela aí, melhor. Você vai repetir essa aula no sábado, não, né? Amanhã vai ter aula de novo.
É porque eu perdi aquela parte da mistura dos gases ali, que eu tive que socorrer a pequenininha ali, que tá com febre. Ô, meu amigo. Não, mas tá tranquilo, deu pra pegar aí a fiada. Se quiser, depois que o pessoal sair aqui, a gente pode botar também. Não, amanhã